Êxodo capítulo 26, as cortinas do tabernáculo. Eu vou ler apenas o verso 1, o verso 7 e o verso 14. 3 versículos. Diz assim: E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino tocido, e pano azul, e púrpura e carmesim. Com querubins as farás as obras esmerada. Verso 7. Farás também cortina de pelo de cabra. Diga comigo bem forte: linho tocido. Diga: pelos de cabra. Por tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas a farás. O verso 14. Farás também a tenda uma coberta de pele de carneiro. Diga bem forte: pele de carneiro. E peles finas. Ok? Pele de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima, pele fina no final. Amém? Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, eu quero falar aqui sobre os 3 revestimentos de Cristo. Veja comigo agora na sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6, verso 10, diz assim: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, ele vai falar aqui sobre uma vestimenta e um revestimento. E esse vestimento, irmãos, é Cristo. E esse revestimento é do poder de Cristo, que quem nos dá é o Espírito Santo. Então aqui ele vai falar sobre uma veste, e ele também vai falar sobre uma sobreveste. Quando Paulo ele vai falar sobre vestimenta, ele vai falar do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada do Espírito, do cinto da verdade, das sandálias do evangelho da paz. Mas também, a Bíblia diz lá em Salmo 91, que aqueles que estão protegidos pelo Senhor, eles estão como quem está guardado debaixo das asas de uma ave. Pode ser um gavião, pode ser uma galinha, mas o contexto é que os seus filhotes estão debaixo das asas daquele pássaro, assim como os que confiam no Senhor estão debaixo da proteção de Deus. O revestimento das armaduras, em Efésios capítulo de número 6, vai mostrar que através da oração nós somos revestidos de Cristo e da força do seu poder. A Bíblia fala que os profetas, eles usavam uma capa para se cobrir. João Batista, por exemplo, se vestia com pele. A Bíblia diz que ele andava pelo deserto, e você sabe que o deserto é um lugar escaldante. O sol é de 40 graus, a noite é de 40 graus negativo. Então é frio e sol, frio e sol. E muito tempo no deserto sem uma proteção é muito arriscado para a saúde de uma pessoa. A Bíblia diz que Elias também andava com uma capa. Essa capa caiu e ficou para Eliseu. Então o que eu estou pregando aqui para você é sobre o revestimento de Cristo. Nós precisamos de uma capa. Eu não estou falando de uma cobertura que vai te guardar do sol. Eu não estou falando de uma cobertura que vai te guardar da chuva. Eu não estou te falando de algo que vai te proteger de uma fumaça, de qualquer situação adversa da natureza. Eu estou falando para você que aquele que se reveste de Cristo está pronto para resistir às astutas e ciladas do diabo. E todo crente precisa dessa vestimenta. Quando você vai para Gênesis capítulo 3, verso 15, você vai perceber que antes de Deus colocar Adão e Eva para fora do jardim, Deus fez para eles vestes novas. Gênesis capítulo 3, verso 21 vai dizer que Deus matou um cordeiro e ele faz da pele do cordeiro roupas, Miguel, para Adão e Eva.
Alguém vai dizer, pastor, mas não está escrito lá um cordeiro. Verdade, lá não está escrito. Porque a Bíblia é um livro desfragmentado com revelações espalhadas. E o cordeiro que fala lá de Gênesis 3:21 está lá em Apocalipse 13:8. Porque a Bíblia diz que um cordeiro foi morto na fundação do mundo, e esse cordeiro abriu com o seu sangue o livro da vida. E 3 coisas Deus deu para Adão e Eva antes deles saírem do Éden. A primeira coisa que Deus deu para eles foi as vestes. Quando Deus dá as vestes para eles, Deus dá a eles uma cobertura. Diga por quê? Porque eles estavam vestidos com folhas de figueira. E a folha da figueira é espinhosa. O que Deus tem para a tua vida não é veste espinhosa. O que Deus tem para a tua vida não é veste de figueira. Veste de figueira cobre pouco. Pele de cordeiro cobre mais. Aleluia. O mundo te dá veste de figueira. Porque foi a primeira coisa, irmão Marcos, que ele encontrou. A primeira coisa que eles encontraram foram peles, foram folhas de figueira. E a Bíblia diz que a figueira era brava. Brava porque tinha espinho. E eles se cobriram porque eles estavam nus. Eles se viram nus. Não que antes não estavam, mas agora a fenda dos olhos que encobria para que eles não vissem a maldade. Porque eles não tinham conhecimento nem do bem nem do mal. Diga comigo, se eles conhecessem o bem, eles conheceriam o mal. Porque não tem como você saber o que é bem sem saber o que é mal. Ninguém sabe o que é frio sem provar do calor. Ninguém sabe o que é gelado se não provar do que é natural. Ninguém sabe o que é gelado se não provar do quente. Então quando eles conheceram, eles não conheceram só o mal, eles conheceram a definição do que é bem. Eles conheceram a definição do que é bom e do que é ruim. Porque Deus fez diferença na criação sobre isso. Ele separou a água da terra. Ele separou a noite do dia. Quem está aí? Porque já havia um estabelecimento da lei de Deus. Mas eles não tinham entendimento. E hoje nós sabemos que não é a respeito de trevas ou de luz. Não é a respeito de estar claro ou estar noite. Pode estar de dia, mas pode estar em trevas. Porque as trevas nós conhecemos agora como contexto espiritual. A Bíblia diz então, irmãos, que Adão e Eva, eles receberam ali as vestimentas. Diga comigo, pele de cordeiro. Então cobriu eles, guardou eles, a pele guardou eles. Aí o Senhor colocou eles para fora. A segunda coisa que Deus fez com Adão e Eva foi perdoar os seus pecados. Porque quando o cordeiro morreu, Deus foi o primeiro a fazer um sacrifício. Por isso que Adão e Eva, depois seus filhos, Caim e Abel, vão oferecer sacrifício. Porque Deus é o primeiro a dar o exemplo. Deus mata um cordeiro para que o pecado deles fossem perdoados. A terceira coisa que Deus faz por Adão e Eva foi escrever o nome deles no livro da vida. Aleluia. A terceira coisa que Deus faz por eles é escrever o nome deles no livro da vida. Então eles saíram de lá do Éden com a vestimenta. Ao falar nesta noite sobre vestimenta, nesta quarta-feira profética, eu estou profetizando sobre a tua vida, que você está protegido, que você está guardado por Cristo, porque Ele é a tua veste, Ele é a tua proteção, Ele é a tua cobertura. Por exemplo, a calça jeans, ela foi criada para operários de fábrica usarem nas fábricas. A calça jeans, ela é uma prevenção contra um acidente. Ela foi criada aqui no Ocidente. Então é um tecido mais grosso, mais forte, protege bastante do calor, protege bastante das máquinas. Caso uma máquina pega numa calça jeans, a calça enrola e a máquina para. Vocês estão me entendendo? Então a calça jeans foi criada para proteção. Existem luvas especiais conforme a profissão. Levante a sua mão. Eu estou dizendo para você que Cristo é a tua proteção,
que nenhum mal te sucederá. Você está vestido de Cristo, a tua mente está vestida de Cristo, o teu coração está vestido de Cristo, aleluia, os teus pés estão vestidos de Cristo, as tuas mãos estão com o escudo revestido de Cristo. Mas eu não quero ficar somente nesse contexto, porque seria muito básico falar sobre um contexto que muitos já conhecem, que são as armaduras, são as asas de um pássaro e tantas outras referências que a Bíblia pode dar, como também as vestes de Adão e Eva. Mas eu quero falar para vocês, finalizando aqui essa mensagem, sobre as cortinas do tabernáculo. Se o pastor Manassés puder colocar, tem um arquivo nosso que mostra o tabernáculo e mostra as 3 cortinas. Diga comigo bem forte, diga: a primeira cortina era linho fino. Talvez você nunca ouviu o que eu vou pregar hoje aqui, até porque é a primeira vez que eu prego essa mensagem aqui. E para quem está assistindo agora, eu quero que você compreenda que a primeira cortina do tabernáculo completo, de todo o tabernáculo, era um linho fino. E esse linho fino era acompanhado com um pano azul. Quem pode ver aqui, ó? Quem pode ver aqui a primeira cortina? Diga: essa cortina de linho fino e pano azul era interna. Então ela é a primeira, porque aqui nessa primeira cortina é o primeiro revestimento que nós recebemos de Cristo. E esse primeiro revestimento de Cristo é o batismo nas águas. Oh, alaba. Porque quando você foi batizado nas águas, o que aconteceu? Olhe para cá. Primeiro, você foi batizado nas águas, então você recebeu um revestimento no teu espírito. Por isso que você vai ver pessoas que são batizadas nas águas, mas elas não têm ainda um revestimento completo. Elas vão para o céu, vão para o céu, pastor, vai. Mas ela ainda fala palavrão. Quem está me compreendendo aqui? Pastor, vai para o céu? Vai. Por quê? Porque o que nos salva é a misericórdia de Deus. Aquela pessoa sabe que não é para falar, mas ela fala. Por quê? Porque ela só está revestida no Espírito. Claro que ela foi batizada nas águas, corpo, alma e espírito. Mas eu quero que você compreenda o que a Bíblia vai ensinar sobre crescer na fé, sobre crescer na salvação. Tem gente que acha que já cumpriu a tabela, já batizou nas águas, já come na ceia e por isso acabou. Eu quero que você entenda que Deus quer profundidade. Diga assim bem forte, diga: em mim está todas as cerimônias do tabernáculo. Ouça aqui, eu quero que você entenda o que Paulo vai escrever dizendo: ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Quem ministra em nós já não é mais um sacerdote, não é um pastor da igreja. Eu tenho uma boa notícia para dizer: o culto vai acabar, mas quem ministra em você é o Espírito Santo, é Ele que entra no teu santuário. Diga: o meu corpo é uma casa, é um templo de 3 compartimentos. Primeiro compartimento é o teu corpo. Primeiro compartimento, irmãos, é o teu corpo físico. Diga: os meus 5 sentidos. 5 sentidos são o meu primeiro compartimento. É o que eu falo, é o que eu vejo, é o que eu ouço, é o que eu cheiro. O que eu cheiro é, porque os espíritos imundos estão entrando conforme aquela pessoa está cheirando aquele pó. Quem está aí? Quando você sente um cheiro agradável, quando você sente um cheiro podre, e Deus também pode te dar revelações pelo cheiro. Você está aí? Você vai sentir assim um cheiro de pão, mas ninguém tá fazendo pão. Um dia desse eu senti um cheiro de clínica, de hospital, e o Espírito Santo disse para mim: eu estou curando gente. Diga: pelos meus 5 sentidos,
o Espírito Santo pode me usar. Então, essa primeira cortina de linho, Miguel, é a cortina interna, porque o linho e o pano fino é fino, o pano azul é fino, não dá para cobrir o sol castigaria, o sol rasgaria. Quem já viu aquele lençol que se tu colocar no sol e com o passar do tempo ele se rasga? Não é isso? Porque não aguenta a pressão. Eu quero que você entenda que não basta só ser batizado nas águas. João disse: eu vos batizo em água, mas o que vem após mim vos batizará com fogo. Diga: eu quero os 3 batismos. Diga: o batismo nas águas, o no Espírito e o com fogo. Ei, calabacha. Aí tem algumas pessoas que elas ficam só nas águas. Estou salvo, amém. Mas pode correr o risco de perder a fé. Sabe por quê? Porque você precisa dos 3 revestimentos para você saber lutar contra o inimigo. Você pode sim chegar no céu, mas você precisa aprender que você precisa ser lavado, você precisa ser cheio, e depois que Deus te enche, olha como é que Ele trabalha. Ele te lava com água, te enche de água, e depois Ele joga fogo. No tabernáculo Ele te coloca primeiro uma cortina azul, só que essa, diga bem forte, diga: essa não suporta o sol. Então tem muita gente, irmãos, que ela perde a fé, enfraquece na igreja. Sabe por quê? Porque só tem um linho fino, só tem um batismo, só batizou nas águas. É importante para a salvação? Sim, tem que ter o linho, não pode ter os outros sem o linho. Mas eu quero que você compreenda que o tabernáculo tinha 3 cortinas. Estou pregando para você que está na sua casa agora. Você precisa dos 3 revestimentos. Não tem como você ser um obreiro se você não for batizado nas águas primeiro. Não tem como você ser usado nas obras se você não buscar o batismo com fogo. Tem que ter o revestimento. Tem que dizer: Senhor, enche. E só enche, irmão, um copo só enche depois que transborda. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, se não for o 17, 18, é o 19, vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, diga bem forte agora, diga: a segunda cobertura do tabernáculo era pelos de cabra. Você está vendo aqui essa cortina vermelha? O texto vai dizer no versículo de número 7, vai dizer que essas cortinas, verso 8, o comprimento da cortina era 30 côvados, a largura a mesma cortina. E ele vai continuar aqui mostrando que as cortinas, irmãos, eram uma costurada na outra. Uma cortina era costurada na outra, e assim formava a cobertura. Aqui é como se fosse um pedaço, e aqui vinha outro, até o final. Aqui é porque está... Deus quer que você tenha um revestimento, e mais do que revestimento. É como se uma irmã fosse colocar um vestido, e o vestido está entrando por debaixo do sapato. Aleluia! Chega, eu vi agora uma mulher aqui vestida, e o vestido pegando no tamanco, pegando no sapato. Oh meu Deus, eu estou dizendo para você que o revestimento de Cristo vai cobrir até teus pés. O revestimento de Cristo vai cobrir da tua cabeça até os teus pés. Quantos estão entendendo esta palavra? Quantos podem dar glória a Deus? Diga bem forte: o segundo revestimento era de pelos de cabra. Olhe para mim aqui que eu vou concluir. Glória a Deus. Diga assim: o pelo de cabra faria com que dentro do tabernáculo não fosse calor. Eu estou dizendo para você que o
tabernáculo, irmão Isaías, foi feito dentro de um deserto. E lá fora está dando 40 graus. Diga comigo, o tabernáculo não tinha janela, só tinha uma porta. Me diga como é que o sacerdote ficava lá dentro, se lá fora era 40 graus. Diga bem forte, o pelo de cabra fazia com que dentro fosse frio. Diga, eu quero o revestimento do Espírito Santo. Diga, o batismo nas águas, o batismo no Espírito me faz que eu tenha refrigério na alma. Irmão Albaniza, quando o sol vinha sobre o tabernáculo, o pelo de cabra não deixava que lá dentro fosse calor. Eu estou dizendo para você de um tabernáculo que não tinha janela, só tinha uma porta. Mas lá dentro o sacerdote ficava à vontade. Está quente aí, sacerdote? Não. Aí fora tá, mas quem habita, diga bem forte, Salmo 91, verso 1. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diga bem forte, na sombra, bem forte, na sombra. Diga, eu vou morar na sombra, eu não vou morar no sol, eu vou morar na sombra do Onipotente. Eu estou falando que muita gente estava no sol, do sol escaldante. Glória a Deus que do lado de fora tinha nuvem de glória, mas o tabernáculo dentro estava na sombra. Quando o tabernáculo todo foi construído, sabe o que é que veio para cima do tabernáculo? A coluna. Porque o nosso Deus é assim. Apesar de que lá dentro estava frio, mas Deus teve misericórdia do povo que estava do lado de fora. Observe isso aqui. Então, a segunda cobertura, a primeira é uma nobreza que Deus coloca no teu espírito. A segunda cobertura é um refrigério que Deus coloca na tua alma. Aparecendo agora aqui a revelação. Porque tem coisa que você vai aprender lendo a Bíblia, Deus fala contigo algumas coisas, mas tem coisa que Deus vai falar contigo na hora da pregação. Diga bem forte, porque o que ligares na terra será ligado no céu. Eu já vou finalizar. A segunda cobertura é a cobertura que traz refrigério na alma. Agora leia comigo o verso 14. Êxodo 26, verso 14. Farás também a tenda uma cobertura de pele de carneiro. Então a primeira tem pele de cabra, mas a segunda tem pele de carneiro. Então veja que Deus, Tiago, está colocando peles grossas, porque dentro ficaria protegido. O que é que tem dentro aqui? Digo, o castiçal, a mesa dos pães, o altar de incenso, o véu do templo, a arca da aliança, o sacerdote. Agora pensa comigo aqui, olha a roupa do sacerdote. Ele está no deserto, o sol escaldante de 40 graus, e olha a roupa dele. Me diga se ele não suava. Era para suar, só que dentro ele estava na sombra. Eu estou dizendo para você que o teu ministério não vai pesar. Eu estou dizendo, levanta a tua mão aí. Eu estou dizendo para você que as tuas vestimentas de ministério não vai pesar. Eu estou dizendo para você que o ofício ministerial não vai pesar. Eu estou dizendo para você que o sol não vai te matar. O que é o sol, pastor? Na parábola do semeador, o sol é a tribulação, o sol é a angústia, o sol é a perseguição. Não vai secar o teu ministério, não vai secar a tua vida, não vai secar a tua família. Por quê, pastor? Porque eu estou na sombra do Onipotente.
E a terceira cobertura era de pele de carneiro. E a outra cobertura, irmãos, para definir o final da cobertura do tabernáculo, era a pele fina. Era uma pele de texugo, uma pele bem fininha. Esse texugo é como se fosse uma ratazana. Agora você imagina quantas ratazanas, quantas peles de ratazanas foram tiradas para poder costurar e fazer a cobertura de todo esse tabernáculo. Quantas peles de cabra, quantas peles de cordeiro. Diga para mim, diga, cada costura é o crescimento da minha fé, da salvação. Diga, é cada culto que eu participo, eu estou costurando a cobertura. Diga assim, diga, cada culto eu estou costurando. Cada culto eu estou colocando mais uma pele de carneiro. Cada culto eu estou colocando mais uma pele de cordeiro. Quantos querem o revestimento de Cristo? Cada culto você está pegando mais um pedaço. Por quê? Porque é dado na medida. As bênçãos de Deus na nossa vida é dado conforme a medida. Tem gente que vai viver uma vida melhor, por quê? Por causa da fé. Tem gente que vai viver uma vida razoável, por quê? Por causa da fé. Deus vai até onde você crê. Deus vai até onde você crê. Fique de pé neste momento. Eu vou te dar mais uma revelação na palavra. Olhe para mim aqui. Evangelista Tiago, por que que Deus deu essa planta para Moisés, mas para Salomão Ele deu um templo totalmente diferente? Me diga por quê. Por que que para Moisés e Arão Ele dá esse formato de cortina, mas para Salomão Ele dá um templo totalmente superior? E por que que o templo que desce do céu é totalmente superior ao de Salomão? Porque Deus dá na medida da tua fé. Para Abraão, Deus não prometeu esse. Para Abraão, Deus não prometeu o que deu para Abraão, para Salomão. Para Abraão, Deus não prometeu nem o templo que Zorobabel construiu no tempo de Ageu e Joel, que a glória da segunda casa seria maior do que. Para Abraão Deus não prometeu esse. Para Abraão Deus prometeu a cidade que desce do céu, que é a verdadeira. O verdadeiro tabernáculo é o que desce do céu. Mas por que que para Moisés e Arão Ele deu esse? Porque Deus te dá na medida do que você pode. Você está pegando essa chave aqui? Deus te dá na medida do que você pode. Deus te dá na medida do que você crê. Sabe por que Abraão foi peregrino na terra? Sabe por que Abraão, ele viveu de tenda em tenda? Porque ele não aceitava outra casa. Ele não aceitava outra cidade. Ele queria a cidade que ele viu. E a cidade que ele viu descia do céu. Me diga onde é que Abraão está. Me diga onde é que Abraão já está. Diga bem forte, em tudo. Abraão foi abençoado. Só lhe faltava uma coisa: a cidade. Quem já leu que em tudo Abraão foi abençoado? Abraão não viu esse templo, esse tabernáculo. Abraão não viu o templo de Salomão. Abraão não viu o templo de Zorobabel, até porque já havia morrido. Mas Abraão inaugurou a cidade santa. Porque os príncipes dos pais na fé, os pais na fé já entraram na cidade. Hebreus capítulo de número 10, a Bíblia diz que esses já entraram na cidade. Lá em Números vai dizer que a primeira trombeta já tocou.
E o Senhor já reuniu parte do seu povo. Porque eles, diga comigo, diga, eles são a nuvem de testemunha. Você está entendendo aí? Diga, eles estão nos observando e serão testemunhas de que nós tivemos a oportunidade de sermos usados no nosso tempo, irmãos. Feche seus olhos. A nossa oração hoje aqui, Senhor, nesta quarta-feira profética, é que nós sejamos revestidos do Senhor e da força do teu poder. Nós queremos muito mais do que o batismo nas águas. Nós queremos ser cheios do teu Espírito. E nós queremos muito mais do que só ser cheio por dentro. Nós também queremos fogo por fora do nosso corpo. Que da nossa boca saia fogo, palavras como de fogo. Que dos nossos olhos saiam fogo para termos visões. Que nossos ouvidos também queimem como teu fogo. E que nós possamos ouvir o que é santo. Que nós possamos ouvir a voz audível do Senhor. Que a nossa boca fale o que é do Senhor. Que o nosso nariz venha sentir cheiros de revelação. Que os nossos olhos vejam, que nossos olhos tenham visões de olhos abertos, nós possamos ver. Que as nossas mãos sejam usadas para curar. Que as nossas mãos sejam usadas para tocar e libertar, para abençoar. Que o Senhor venha usar pelos nossos 5 sentidos. E aonde os nossos pés pisar, que o Senhor venha pisar conosco em serpente e escorpiões. Eu estou orando agora, Senhor, por autoridade nos pés. E a terra que nós pisarmos, o Senhor nos dá por herança. A terra que nós pisarmos, Senhor, os demônios vão correr. Porque aqui estão neste culto aqueles que o Senhor está revestindo de poder, revestindo de autoridade agora. Receba em nome de Jesus. Você sai deste culto revestido pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus.